Imagina só um império gigantesco que de um dia para o outro fica sem imperador. Foi exatamente isso que o Brasil viveu entre 1831 e 1840, uma década de puro caos, de experimentos políticos e até de guerra civil, que ficou conhecida como o período regencial. Vamos entender juntos como a nação quase se desintegrou. Pois é, essa era a grande pergunta que ninguém sabia responder no Brasil em 1831. Como é que se governa uma monarquia sem um rei no trono? Porque o imperador Dom Pedro I tinha abdicado, largado tudo e deixado o trono para o seu filho, que era um menino de apenas 5 anos de idade. O país estava literalmente à deriva. A saída de Dom Pedro I criou um vácuo de poder imenso. A Constituição até previu uma situação de regência, mas, convenhamos, ninguém estava preparado para um herdeiro tão jovem. A crise não era só política, era quase existencial. O que estava em jogo era o futuro do Brasil como uma nação unida. Então, com o trono vago, a corrida pelo poder começou na mesma hora. Vamos ver quem eram as peças nesse complicado xadrez político de um império que, de repente, se viu sem rei. O cenário político da época, se partiu em 3 grandes grupos. De um lado, a gente tinha os restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I. No meio, os moderados, que eram elite dona de terras e queriam manter a monarquia, mas com um pouco mais de poder para as províncias. E na outra ponta, os exaltados, que pediam mudanças radicais, tipo o fim do poder moderador, e alguns até já falavam em república. Ou seja, eram projetos de país que não se conversavam de jeito nenhum. Bom, quem acabou levando a melhor nesse primeiro momento foram os moderados. E eles agiram rápido, para tentar evitar que o país desmoronasse. Criaram a Guarda Nacional, que era basicamente uma força armada controlada pelas elites locais para manter a ordem no interior, e também aprovaram um novo Código de Processo Criminal, que dava mais poder para juízes eleitos em cada região. Eram tentativas de manter o país de pé. Mas só isso não foi suficiente. Para tentar resolver a crise de uma vez por todas, veio uma reforma na Constituição, uma reforma tão ousada que mudaria completamente a cara do poder no Brasil. Essa solução foi o famoso Ato Adicional de 1834. Pensa nele como uma grande aposta política. A lógica era a seguinte: para evitar que as províncias se revoltassem e quisessem se separar, o governo central decidiu abrir mão de poder, dando a autonomia que elas tanto pediam. Era uma tentativa de acalmar os ânimos através da descentralização. E as mudanças foram gigantescas. Primeiro, as províncias passaram a ter suas próprias assembleias legislativas, ou seja, podiam criar suas próprias leis. Segundo, o Conselho de Estado, que era um símbolo do poder central do imperador, foi simplesmente extinto. E a mudança talvez mais radical de todas. Em vez de 3 regentes, o Brasil passaria a ter um único regente, eleito, com um mandato de 4 anos. Essa ideia de ter um chefe de Estado eleito, mesmo que de forma temporária, era algo tão fora da curva para uma monarquia que muitos historiadores chamam esse período de uma experiência republicana. Era quase como se estivessem testando um outro sistema de governo ali, dentro do próprio império. Só que o experimento, não deu nada certo. Em vez de pacificar o país, essa descentralização de poder acabou acendendo o estopim de uma série de conflitos violentíssimos por todo o Brasil. A primeira grande explosão veio lá do norte, a Cabanagem, na província do Pará. Ali, a gente está falando da população mais pobre, indígenas, ribeirinhos, negros libertos, os chamados cabanos, que se rebelou contra a miséria e a opressão da elite local. Foi um levante popular tão forte que eles chegaram a tomar a capital, Belém, em 1835. A resposta do governo à repressão foi de uma violência absurda. O número é assustador. Estima-se que mais de 30 mil pessoas morreram durante a cabanagem. Isso dá uma dimensão do nível de violência e desespero social daquele período. E o pior é que a cabanagem foi só o começo do incêndio. O Brasil parecia que ia se partir em vários pedaços. Lá no sul estoura a Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos. Na Bahia, acontecem 2 revoltas gigantescas. A Revolta dos Malês, um levante de escravizados muçulmanos, e a Sabinada. No Maranhão, a Balaiada. Ou seja, o país estava pegando fogo de ponta a ponta. Diante desse caos generalizado, com medo de que o país se fragmentasse de vez, a elite política deu um cavalo de pau. O pêndulo do poder que tinha ido para as províncias começou a voltar com força total para o centro. Com o país à beira do abismo, surgiu uma nova força política, os regressistas. O nome já diz tudo, né? Liderados pelo regente Araújo Lima, que assumiu em 1837, o objetivo deles era um só: esmagar as revoltas e centralizar o poder de novo, revertendo as reformas liberais.
era um regresso ao modelo mais centralizador. E a principal ferramenta que eles usaram para isso foi a Lei de Interpretação do Ato Adicional, de 1840. O nome parece técnico, mas o efeito foi direto e reto. A lei, na prática, cancelou a autonomia que as províncias tinham ganhado, puxou todo o poder de volta para o governo central no Rio de Janeiro. E é nesse caldeirão político que nascem os dois partidos que vão dominar a política brasileira pelas próximas décadas. De um lado, os progressistas, que defendiam a autonomia, se organizam no que viria a ser o Partido Liberal. Do outro, os regressistas, defensores do poder central, formam o Partido Conservador. A briga entre esses dois vai ser o motor da política do Império daqui para frente. Essa disputa ferrenha entre os novos partidos vai levar a um desfecho absolutamente inacreditável para o período regencial, uma solução que nasceu do mais puro desespero político. Pensem só na situação dos liberais. Eles estavam por baixo. Os conservadores, com o regente Araújo Lima, estavam no poder, centralizando tudo e reprimindo as revoltas. Qual seria a jogada de mestre para virar essa partida? A resposta foi uma manobra política, no mínimo, genial e desesperada. Antecipar a maioridade do herdeiro do trono. A lógica era simples. Se o país tem um imperador de verdade, coroado e no poder, não precisa mais de um regente. E foi um movimento muito bem calculado. Os liberais começaram uma campanha popular e, em julho de 1840, levaram a proposta ao parlamento. No dia 23 de julho, o martelo foi batido, o jovem Dom Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, foi declarado maior de idade e apto para assumir o trono como Dom Pedro II. Esse evento entrou para a história como o golpe da maioridade, e é muito importante entender o que isso significa. Não foi um golpe militar, com tanques na rua. Foi um golpe parlamentar. Uma manobra política usada dos liberais para tirar o regente conservador do poder e, na visão deles, finalmente estabilizar o país. E assim termina a década mais instável da história do Império. Mas a questão que fica no ar é: essa manobra ousada foi a salvação que garantiu a unidade do Brasil? Ou foi apenas uma forma de colocar um adolescente no comando de problemas que pareciam não ter solução? Uma pergunta que ecoaria por todo o longo reinado que estava apenas começando.